Olá, eu sou a Carolina Ribeiro, sou astróloga, numeróloga e taróloga profissional há 14 anos e antes de começar eu quero te explicar rapidamente como funciona essa leitura. Aqui eu analiso o seu signo solar e também o seu ascendente, que muitas vezes pode falar de forma ainda mais direta sobre o seu momento atual de vida. Eu utilizo a astrologia, o tarô e a numerologia para observar tanto os trânsitos do período como os significadores comuns e entender como essa energia chega na sua vida de forma mais prática e interpretativa. Cada posição dessa mandala e carta que eu for abrir vai abranger uma área específica, como dinheiro, trabalho e conselhos. Eu também realizo leituras individuais mediante disponibilidade da minha agenda e as informações estarão abaixo. Boa leitura! Oi, Leão, tudo bem com vocês? Vamos começar a leitura de vocês. Primeira coisa que me chamou a atenção na leitura de vocês foi que o eixo do mês de vocês está muito perto do lado afetivo e familiar ao mesmo tempo. Porque ao mesmo tempo que pode existir uma hostilidade familiar beirando, ela não é tipo algo central. Tem outras coisas reverberando juntas, né, no caso. Então, eu vejo que é uma mesa muito cheia, muito harmoniosa, com muito copas inclusive, eh, mas por trás disso tem uma insatisfação e uma sensação de hostilidade. Eh, eu vejo talvez uma comemoração de família ou de casal que talvez no meio da situação apareça alguma situação incômoda, ou discussões relacionadas à família, de quem estava certo ou quem cedeu em um período, quem acabou ganhando alguma certa discussão. De qualquer forma, há uma possibilidade muito grande de reconciliação quem procura isso, mas ela também vem com uma conta a pagar. E eu vejo um momento onde você vai precisar validar sua própria versão, eh, talvez isso sendo cobrado de uma fatura antiga, entendeu? Vocês ocupam os espaços afetivos e jogos de poder ao mesmo tempo, então eu vejo que a mesma mesa sendo cheia, sendo harmoniosa, tem alguma disputa silenciosa de quem manda. E isso me chamou bastante atenção, porque não é algo que vocês gostariam de estar neste momento fazendo, entende? Ah, eu não sei se essa vitória vem com um gostinho ou se é mais uma sensação de que eu só gostaria de me manter estável ali, entendeu? A casa um, que é a casa onde eu vejo a mente de vocês, né? Aparece o pajem de copas com o ás de paus, o que me traz a sensação de que talvez um interesse novo mexa com o emocional de vocês. Isso pode ser traduzido por uma pessoa, mas também talvez um projeto, alguma ideia criativa que não nasceu ou já nasceu e você só tá ali, romantizando ela, hã, trabalhando aos pouquinhos nisso. É um ótimo momento para, por exemplo, mudança visual, mudança de presença, de vibe mesmo, sabe? Porque vocês vão estar mais magnéticos, vai ter mais gente reparando em vocês, e talvez venha essa vontade gostosa de começar algo. Eu vejo um período de renascimento muito importante, mas ele vem junto com uma fagulha que eu amo muito, que é uma fagulha de ação. Vocês precisam agir. Então, eu vejo a semente, sendo plantada, ela não está sendo engavetada. Esse impulso de vocês realmente faz toda a diferença no jogo. A casa 2 de vocês, que é a casa do financeiro, eu vejo para algumas pessoas, o financeiro de vocês, um dinheiro talvez entrando por parceria, por sociedade, alguma coisa sendo dividida. Então é como se você recebesse um dinheiro ou dividisse ele, ou ao mesmo tempo você estivesse, se beneficiando de uma sociedade, entendeu? De qualquer forma, esse momento é muito importante para, por exemplo, comissões ou um valor comemorado ou recebido em grupo, entendeu? Só que tem um adendo, o 3 de copas no meu baralho, ele sempre vem numa sensação de gastar demais para o conforto emocional. Então veja bem,
Jantar caro, às vezes comprar presentes por impulsos, ficar naquela coisa da: "Ai, eu mereço". Enfim, compra que, na verdade, é mais emocional do que necessária. Então tem 2 cartas de prazer no setor do dinheiro, então, o ganho, ele vem com muita satisfação, mas o risco também é essa alegria acabar virando um rombo financeiro. Então, recebe bem, comemora e acaba gastando mais do que deveria, tá bom? Mas de modo geral, as pessoas, leoninas estão sendo beneficiadas nesse período, por esses assuntos citados, tá bom? Eh, a casa 3, que é a casa de vocês, eu gosto de ver como vocês estão, de forma geral, muito trabalhadores, parece uma mente focada. A gente pode estar falando talvez de um trabalho repetitivo, não vejo muito drama, eu vejo que tem bastante disciplina e vocês construindo, de certa forma, alguma competência. E aí a gente pode estar falando com uma pessoa que pode estar pensando em um curso ou fazendo uma formação. Eu vejo alguém focado ou prático, lapidando alguma coisa, e talvez tenha que lidar com burocracias e documentos, entendeu? Hã, referente a isso, que mexe um pouco com vocês, mas não é nada negativo. É mais uma possível, alguém próximo que te ajuda a receber algo, e isso pode estar dizendo também sobre o lado financeiro ou facilitando alguma habilidade tua. É um período que pode sugerir muita troca de mensagem, contrato sendo redigido, alguma coisa nesse sentido, tá? Na casa 4 de vocês é um ambiente que eu gostaria muito de chegar, porque o cavaleiro de paus com o 8 de paus fala que as coisas devem acontecer num movimento muito acelerado esse mês na parte da casa onde vocês moram, ambiente doméstico. A gente pode estar falando talvez de uma visita que chega rápido, alguém aparece, movimentando o ambiente, alguma notícia, ou decisão sobre algo relacionado à casa. Porque é um possível deslocamento ligado à casa mesmo, alguma coisa acontece ali. E de certa forma, esse cavaleiro de paus pode também me sugerir que alguém dentro da casa deve ser alguém muito impulsivo. Uma discussão que pode acabar escalando talvez uma chegada repentina de alguém e as mensagens se cruzando bem depressa dentro da família. Então, assim, as coisas chegam e partem rápido, sabe? Eu vejo um momento de muita energia dentro da casa. E eu não gosto muito desses 2 arcanos dentro do ambiente doméstico, por um motivo específico. Eu considero que o ambiente doméstico tem que ser um ambiente, carregado de amor e de tranquilidade para que a gente pouse nossa cabeça no travesseiro e durma tranquilo. Não que tenha tanta ansiedade nesse sentido, entende? Agora a gente vai falar sobre a casa 5 de vocês. O que que tá acontecendo aqui? Porque, ó, o que que eu vejo? A casa 5 em cima é a vida amorosa, é a vida criativa, e eu vejo ela muito suspensa, muito assim, talvez uma necessidade de maior reavaliação nesse momento, amorosamente falando, olhando para longe. Não é como se a gente contemplasse um fracasso, é literalmente a gente contemplando uma suspensão. Entendeu? É um momento onde a gente é obrigado a olhar de outra forma para nossa vida amorosa, ou um romance que acaba travando no meio do caminho e você esperando alguém responder, alguém decidir, alguém aparecer. Indica também muito paquera à distância, flerte à distância, alguém de fora de outra cidade, talvez. Só que de um modo geral, eu não vejo que sai como você gostaria. Eu vejo essa vontade de olhar para fora, mas é um horizonte que ainda não chegou, você está fazendo essa caminhada, né. O conselho principal aqui é que você utilize nesse momento de suspensão para que você reavalie suas expectativas dentro de um possível relacionamento, porque as coisas elas precisam se combinar, entende? Mesmo que os 2 não estejam olhando para o mesmo lugar, no fim vocês precisam se encontrar de certa forma. Eu não sei se isso faz sentido para alguém específico. E
O louco com a papisa, eu já vou voltar neles, só que uma sensação que me dá é que alguém precisa, talvez, cultivar uma liberdade maior dentro de um relacionamento, entendeu? A casa 6 de vocês, que é a casa onde eu vejo o profissional e, enfim, uma saúde mais tranquila ali, né? O Ás de Copas com 4 de espadas me traz a sensação de problemas emocionais. Às vezes, recolhimento, uma pausa de rotina cansativa, necessidade de dormir mais, necessidade de recarregar, algum cansaço que realmente está pedindo uma folga. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo alguém hã, tendo uma sensação muito boa profissionalmente, de chegar num lugar que já foi visto antes, mas tá sendo mas já foi visto antes, mas de certa forma tá sendo visto de novo de uma perspectiva diferente. Isso conversa bastante com esse pendurado do lado. Eu vejo você precisando cuidar mais do seu profissional e da sua rotina, para que acompanhe esse tanto de energia que a mandala pede, mas ao mesmo tempo uma oportunidade de deleite profissional chegando, onde ou você finge não estar vendo, ou você não executa, talvez na mesma maestria de quando você está no teto com muita energia, sabe? É necessário você abrir mais oportunidades a respeito disso, é talvez abrir os olhos. Não é uma questão de atrapalhar o teu descanso, principalmente interior. Eh Sobre a casa 7 que eu falei que eu ia voltar, o Louco Cava-Pisa me traz muito um salto na parceria. Então, assim, quando a gente fala de alguém que tá solteiro, por exemplo, pode ser alguém novo entrando do nada. É uma decisão corajosa de você se jogar, de você ir, mesmo sem garantia, para algum lugar. E numa outra camada, e aí eu tô falando sobre isso, talvez sobre um vínculo que já existe, ele tá eu vejo alguma coisa vivida no sigilo, fora das vistas das pessoas, ou alguma coisa que você sabe por dentro e você não conta por fora. E eu não sei se é alguma coisa relacionada realmente a uma insatisfação, ou é literalmente uma relação discreta, um envolvimento que ninguém do círculo de vocês enxerga ainda. Então, eu vejo uma intuição também muito forte sobre o outro esse mês, tá? Vocês extremamente intuitivos. É. E definitivamente eu não vejo um momento certo para vocês falarem agora sobre isso, talvez depois, não agora. Qualquer coisa que vocês forem ou estiverem pensando em falar. A casa 8 de vocês, que é a espiritualidade, eu vejo a formalização ainda assim de um vínculo ou também de uma sociedade. Aparece outra parte de papéis assinados aqui. Eu não sei se é algo coisas relacionadas a vocês estarem em contato muito com papéis e documentos, ou se é de fato um contrato, uma união oficial, algum papel assinado, algum acerto relacionado a isso. Isso pode também estar dizendo sobre acerto de bens, divisão de recursos. Só que de cunho institucional, né? Só que a casa 8, além dessa interpretação, né, eu vejo ela como tá a espiritualidade de vocês. Então eu vejo também um estudo relacionado à espiritualidade. Então, muito provavelmente, hã, querendo ficar mais próximo, eh, espiritualmente daquilo que te faz bem. Que seja qualquer tipo de religião ou qualquer espiritualidade ativa, o Papa com um pajem de espadas me traz muita sensação de você buscando informação, encontrando essa informação, entendeu? Então, assim, o estudo de uma espiritualidade, talvez, vivendo a religião ou a doutrina de forma mais formal e mais lúcida nesse período, entende? A casa 9 de vocês, que é a casa dos projetos, eu vejo a conclusão de algo grande, mas vocês estão muito presos, não querendo concluir alguma coisa que vocês não querem ver. É uma travessia que você talvez é uma decisão que você está empurrando com a barriga. Isso pode estar sendo relacionado a estudar, viajar, até mesmo no peso da mandala desse jurídico, pode ser também, sabe, para onde expandir ou processar algo juridicamente. Então, eu vejo que vocês têm uma escolha
muito importante nas mãos e vocês estão adiando porque vocês não querem encarar a reverberação e a consequência dessa escolha. E o mundo ele quer completar o círculo. Ele quer completar o ciclo e o 2 de espadas, ele tá com de venda nos olhos, né, então tem um ciclo prontíssimo pra fechar. Uma escolha que você, às vezes, não tá querendo olhar pra frente ou você tá, querendo permanecer apenas com as vendas nos olhos, mas você não quer. Você já reconheceu o fim, mas você não quer, você não tá autorizando o novo entrar, e isso é muito específico. Agora falando sobre a vida, durante esse mês, né, o 9 de ouros com o rei de espadas, eu vejo um salto, de carreira, mas por vias estratégicas. Você realmente trabalhou, você realmente deu atenção relacionada à sua própria autonomia, você foi impulsiva na hora certa, e isso beneficia você com a possibilidade de uma independência financeira melhor, mesmo que você ou trabalhe por conta própria ou esteja num lugar específico profissionalmente, aqui diz muito sobre colher o que você plantou. E isso pode também estar atrelado a você se tornando uma figura de maior autoridade de domínio ou alguém cruzando teu caminho que tenha destaque esse mês, como por exemplo, um chefe, um especialista. E eu vejo esse esforço material paciente virando de fato status, autoridade. Então eu acho que é muito, muito bonito isso. Vocês têm que abraçar esse afinco da carreira, esse afinco de querer fazer acontecer. Esse afinco de, não, eu vou me especializar, vou estudar, vou atrás, papapá, papapá. Eu acho maravilhoso. Desde que isso não mexa tanto com o ego de vocês, né? Mas de forma geral é maravilhoso. Agora a casa 11 de vocês, que eu vejo como estão as pessoas do lado de vocês. Eu acho que alguém ressurge do passado. Porque esse julgamento com esse rei de copas me traz muito essa sensação. Ou é um ex, ou é um amigo antigo, ou é um contato que tinha sumido, uma conversa que abre alguma porta, e isso pode também abrir para um possível reencontro. Entendeu? Um chamado dentro do teu grupo ou um reencontro. E a vida amorosa pode vir a se misturar com a vida social. Então, as pessoas se cruzando, um círculo talvez virando um terreno mais de afeto, de amor, emocionalmente mais mexido. E aqui também fala muito sobre crescimento de audiência, sabe? Seria interessante você rever se você recebe algum tipo de convite relacionado a alguma comunidade ou um projeto coletivo que você participa, ganhando mais corpo, mais destaque. O julgamento ele é a ressurreição, né? Então, alguma coisa relacionada à área das amizades ou do círculo social volta para ser respondida. Não necessariamente é algo romance. Eu levo muito pro lado romance, porque o Rei de Copas ele é muito emocional. Mas o retorno ele vem, nem que seja alguma mensagem, um reencontro, uma resposta, alguma coisa. Alguém volta à roda de vocês. 12 de vocês, a casa 12 que é a casa mais difícil, né? E ninguém gosta, mas tem que aceitar. A realidade, Leão, é que esse mês em específico, vocês estão vivendo um momento de 8 de copas com a roda da fortuna, e vocês não estão querendo ver isso, é o inconsciente. Talvez a saída silenciosa que eu inclusive comentei na mandala de vocês, largar alguma coisa que não preenche, finalizar um ciclo, eh, vocês estejam fingindo não precisar, ou não querendo fazer isso. Não da forma correta, talvez, porque eu vejo um momento de retiro, eu vejo um momento de recolhimento maior, onde vocês precisam pensar naquilo que fizeram, naquilo que você vai ver pra frente, e são coisas que estão fora do seu controle direto, e você fica empurrando uma situação, mas eu vejo uma virada de destino. Só que essa resistência, ela precisa parar de funcionar, porque você, sabendo que precisa sair e segura, adiar, fica adiando, fica.
regando alguma coisa que já secou, é muito chato e o teu poder, o teu potencial fica muito castrado enquanto você luta para resolver algo, luta para se resistir em algo que deveria já ter sido abandonado. Porque o 8 de copas ele vira as costas para vários cálices que estão cheios, e ele caminha para o escuro. E a roda da fortuna, ela é um dos arcanos mais, assim, interessantes do tarô, porque ela é literalmente a roda do destino. Então, eu vejo que o movimento de saída já está em curso. A única situação aqui é o quanto você está resistindo a ele. É um período muito interessante também relacionado a sonhos, talvez vívidos, intuição bem aflorada e algum tipo de material antigo voltando à tona, tá? E o fundo do deck de vocês é o 10 de espadas, que nenhum evento novo, né? É o reconhecimento de algo que já aconteceu, um capítulo que já se encerrou e você tá esperando admitir alguma coisa. Eu não vejo queda, eu vejo na necessidade de maior percepção das suas necessidades da sua vida. Eu vejo que, tipo, o pior já passou, mas aquilo que ficou ferido não, ainda tá, mas o pior já passou. E essa carta, ela liberta muito o jogo de vocês, sabe? É, e planta de novo, planta de novo. Quem para de regar aquilo que já morreu tem força o suficiente para plantar algo de novo e regar uma outra coisa, entende? É isso. Um beijo.